será que acontece quando você muda? Será que o mundo muda junto com você? Ou será que ele resiste da mesma forma como faz o teu cérebro toda vez que ele vê algo novo, que ele ainda não decifrou, que ele ainda não decodificou e pôde criar um padrão para tornar conhecido e saber o que fazer? Porque a gente sabe, né? Que o nosso sistema nervoso gosta do que é mensurável, quantificável, previsível. E ele não gosta muito de ter que ativar todas as defesas dele para descobrir o que fazer numa situação nova. Aí a quarentena, né, para nos mostrar totalmente isso. Mas e aí? Quando alguém gera uma mudança, será que os sistemas se comportam da mesma forma como os nossos corpos? Será que é exclusividade do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, esse funcionamento? Ou enquanto organismos vivos que são as sociedades, as famílias, as culturas, elas também vão reagir assim? Tá aí, a gente tem a prova de que sim. Existem algumas pesquisas de antropologia, principalmente feitas pela Ruth Benedict, que falam pra gente que as culturas e as tribos, elas tendem a tentar manter as engrenagens do jeito que é conhecido. Tanto que quando existe uma pessoa que funciona diferente, que ameaça isso, ela realmente é vista como alguém que precisa ser remediado, né? Ela vira um perigo mesmo para o sistema. Então, quando a gente muda, naturalmente a gente se torna um perigo para o nosso sistema, porque a gente tem papéis nesse sistema e essa engrenagem ela está funcionando perfeitamente, certo? As pessoas que são os cuidadores da família estão lá fazendo seu papel. Os que são os que entendem bastante estão lá fazendo seu papel. Os que são os agressivos, que estouram por qualquer coisa, estão lá fazendo seu papel. Os que são mais pacientes, os que são mais explosivos, os que são mais desligados, os que são mais acadêmicos, os que são mais práticos, os que são mais... Enfim, dá pra gente pensar um monte de coisa aí. E pensa um pouco aí, qual é o seu papel? De que jeito que você atua no seu sistema? De que jeito que você representa quem você é nesse sistema? Reflete um pouco aí que você talvez consiga entender, principalmente na tua família de origem, de que maneira que você levou esse jeitão, que é o jeito que você sobreviveu ao sistema, né? E você conseguiu tornar esse sistema possível e para você estar lá, né? Teu corpo foi sábio, ele deu um jeito lá. Mas aí você levou isso como uma bagagenzinha de padrão para todas as tuas outras relações. E talvez você esteja sendo aquela pessoa que era a mãe dos irmãos na sua família, em outros aspectos, né? Na sua família depois de ter se casado. Ou talvez você seja meio, assim, de entender muito todo mundo, já que você tinha que cuidar desses irmãos, você entende muito teus amigos. E aí você impossibilita, né, algumas questões. E aí você resolveu fazer terapia. E no teu processo de autoconhecimento, você de repente descobre que isso não é funcional. E isso não te traz saúde. O que eu chamo de funcional aqui é aquilo que é saudável, né? E aí você diz, eu quero mudar. E quando você diz, eu quero mudar, você volta para o sistema onde você sempre esteve inserido e tá todo mundo lá olhando, ih, depois que começou a fazer terapia, não dá mais, né? Por quê? Porque cada um vai reagir de um jeito à mudança, de acordo com a própria história somática. Talvez para alguns, a ameaça que a gente traz quando a gente muda é a pessoa ficar brava. Ela está lutando. Para outros, ela fica triste. Ela está no medo, né? Fugindo. Ou, né, a outra defesa que a gente tem no nosso cérebro é colapsar, congelar. E aí talvez a pessoa esquece que você existe. Então, cada pessoa vai ter um jeito de lidar com isso. E quando a gente vai introduzindo essa ameaça, talvez a gente veja tudo isso acontecer e naturalmente o nosso organismo entra em pânico. Ai, alerta! Porque vínculo significa sobrevivência, lembra? Se a gente pensa na nossa origem enquanto seres biológicos,
Enquanto a gente está no bando, a gente tem mais chance de viver. Então, quando isso bate no nosso sistema nervoso, que não precisa ser nem um pouco consciente nesse aspecto, né? Isso faz com que a gente se assuste com a nossa mudança. E talvez a gente pense, puxa, deixa eu recuar, né? Deixa eu desistir dessa mudança, porque está causando muito rebuliço aqui. Então, a Ruth Benedict, que é uma antropóloga que fala muito sobre isso, né? Sobre as tribos, ela fala pra gente sobre uma coisa chamada cultura da vergonha, que é justamente o jeito que a gente controla o sistema para que ele se mantenha reconhecível. As sociedades fazem isso, né? Pela culpa ou pela vergonha. E aí a gente incita isso naquele que está mudando para que ele continue, né? Que ele volte naquele padrão e continue funcionando ali, daquele jeito que a gente sempre conheceu. Mas aquilo não é saudável. E talvez aquele jeitão daquela pessoa que está mudando faça todo mundo refletir sobre o quanto não é saudável para ninguém, talvez, esse sistema, né? Então, aquele que busca saúde, ele joga a saúde na cara de todo mundo. Né? Então, é natural a gente pensar no quanto essa pessoa assusta e se assusta com esse processo. Mas talvez o legal de tudo isso é a gente poder entender se essa tribo é a nossa tribo, né? Porque se a gente está numa tribo de gente que quer se curar junto, é muito legal. Todo mundo se cura e todo mundo fica junto. Mas se a gente percebe que aquele jeito, né, de funcionar, o único jeito de se encaixar ali é se a gente funcionar do jeito antigo, aí talvez a gente tenha que buscar outros tipos de tribo, outros vínculos, que nos possibilitem exercitar esse novo jeito, para que o nosso cérebro sinta que ainda pode ter eco e ele ainda pode ser inteiro, né? Que ainda tem possibilidades de sobrevivência e amor e cuidado e carinho e elo e conexão. Então, tá tudo bem. A gente tem que parar de se assustar tanto com os processos humanos e quanto mais a gente puder conhecer esses processos humanos, a gente vai entender que tudo isso que a gente vive, na verdade, é biológico. Não tá no nosso poder. Não tá no campo da linguagem nem das ideias. Tá gravado no nosso nervo vago. Tá gravado no nosso cérebro, nas 3 partes desse cérebro trino que guarda toda a história da nossa biologia na Terra, né? De todos os seres vivos. A gente tem toda essa história no corpo. Então, quanto mais a gente pudesse acolher nisso, melhor. Por isso, quando você muda, o mundo pode mudar sim com você. E se ele não quiser mudar, talvez a gente possa mudar para se transformar e buscar vínculos que ajudem a gente a se transformar em quem a gente sempre quis. Um beijo e até!